hoje eu estou recebendo aqui no nosso podcast o Dr. Eduardo Lemos Barbosa, é um advogado reconhecido no Brasil, né, atuante em grandes casos de indenizações, né, como o caso da Chapecoense, o caso da TAM em 2007, né, que foi aquele avião que pousou em São Paulo e passou direto, infelizmente, bateu lá no galpão, vitimando aí quase 200 vítimas. Atua também no caso da Air France, né, naquele trecho Rio-Paris, né, vitimando aí também mais de 200 pessoas. Atuou no caso do Teori Zavascki, que era ministro na época, estava atuando na Lava Jato. Atuou no caso do Costa Concórdia, da Débora Dantas, que foi aquela jovem que foi escalpelada, né, teve seu cabelo arrancado num kart aqui no Recife, né, na época no Grupo Walmart, não é isso, doutor? Sim. E agora, o caso mais recente é o caso de um funcionário, né, que morreu na Petrobras, né, e QWS, que é esse caso que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. Então, muitas histórias interessantes que vocês vão acompanhar a partir de agora aqui no podcast do GS. Prazer imenso, doutor Eduardo Lemos Barbosa, diretamente do Rio Grande do Sul, aqui para o nosso podcast. Prazer, viu? Prazer é todo meu, Breno, estar aqui no seu podcast tão famoso aqui não só no Recife, como no Nordeste. Estou à tua disposição aqui e de todos aqui para a gente esclarecer algumas coisas e comentar essas indenizações que acontecem no Brasil aí. É verdade. E de saber também se o Gordo Show tem direito a alguma indenização, né, Eduardo? Porque a gente leva tanta lapada na vida, viu, doutor? Eu vou até contar depois pro senhor em off, para ver se dá algum trocadinho aí pra gente, né? Vamos trabalhar, né? Agora, como foi que começou esses casos famosos na sua vida? Olha, Gordo, eu era um advogado até 2007 que atuava mais no direito de família. Fazia aí muito divórcio, inventários, né? Mas na área civil mesmo e focado mais no direito de família. Até que um dia, na verdade, eu fiz o divórcio de uma cliente. Na verdade, no dia 17 de agosto de 2007, ela esteve lá no meu escritório. Finalizamos o caso com o ex dela. E aí ela me disse: Eduardo, você não quer ir numa missa de 30 dias da morte do meu irmão? Uma missa? Era 17/8. 17/8, né? O 30 dias, 17/7/2007 tinha sido o acidente. Foi o acidente da TAM, aliás, um número cabalístico, né? 17/7/2007. Aí, 17/8 de 2007, ela me convidou, eu fui nessa missa de 30 dias do irmão dela, que posso até dizer aqui, era um executivo da Gerdau, dessa empresa Gerdau, né, de aço, uma empresa conhecida mundialmente. E naquela missa estavam lá os pais dele, ela, os diretores da Gerdau, e aí eu fui lá com essa missa no sentido de me apresentar para o pai e para a mãe para fazer uma indenização. Então, a partir daquela missa, como eu conto sempre, a minha vida mudou completamente. Eu assumi o caso, embora nunca tivesse feito uma indenização antes, e acabei me sensibilizando ali pelo pai e pela mãe desse meu cliente, e a partir dali a minha vida mudou e comecei a atuar em indenizações. Que coisa boa. Antes disso, o senhor já atuava em outros casos, né? Sem tanta repercussão, sem tanta comoção nacional. A gente atuava em alguns outros casos, mas nem de perto desse porte que era o caso da TAM, né? E um caso vai puxando o outro, né, doutor? Quanto mais conhecido o caso for, mais cliente surge, né? Exatamente. Desde que você dê certo, né? Sim, claro. Desde que você consiga para o familiar que já está arrasado, que está em depressão, inconformado, desde que você seja para ele não a salvação, porque o que ele quer é o seu ente querido, seu familiar de volta. Isso é verdade. Como às vezes diz: pô, Eduardo, eu não quero dinheiro, não quero. Não, tudo bem. Dinheiro não vai trazer de volta. É verdade. Mas você tem previsão de conseguir o valor em reais. Desculpe lhe interromper, mas o seu fone tá ao contrário aqui, viu? É para virar assim, ó. Pode dar um 360. Aí, 180 nele. Agora. 2007, esse caso da TAM, o senhor recorda como foi o acidente? Sim. Esse acidente... Foi o primeiro caso de grande repercussão que o senhor pegou, né? Foi. O ano anterior, 2006, ocorreu um acidente da Gol, que ele se chocou com o Legacy no céu. Lembro. Mas aquele eu não atuei. Caiu lá na floresta da Amazônia. Parece que naquela década ali, aqueles anos ali sequenciais, foi uma sequência de acidentes aéreos, né?
Pois é. E é interessante interessante no sentido de muitas pessoas aí que tem explicações até por que naquela sequência 2006, a Gol 2007 até 2009, o Air France, tudo envolvendo o Brasil, né? Numa sequência de 3 anos. Agora, graças a Deus que deu uma parada nessa, né? Até pelos acidentes que ocorreram, as empresas também corrigiram suas falhas. Sim. E por isso teve um caráter pedagógico. Aliás, a indenização não só ela ressarce as vítimas, os familiares delas, como também tem um caráter pedagógico. Ou seja, aquele que praticou, que errou por falta de zelo, por falta de cuidado, por falta de uma maior perícia, ele acaba tendo que pagar a indenização e por si só, que sai caro, via de regra, ou pelo menos é para sair caro, acaba corrigindo as suas falhas. Né? Pelo menos é o que se pretende com as indenizações. Não só ressarcir as vítimas, indenizá-las, ressarcir não, mas indenizá-las, mas também o caráter pedagógico que essas empresas passem então a ter mais cuidado. Ô doutor, agora a justiça no Brasil, realmente ela é feita? Porque assim, eu vejo que, por exemplo, com certeza a família da vítima deve pedir uma indenização no valor e no final o acordo é totalmente diferente daquele valor inicial. As famílias geralmente saem satisfeitas desses casos ou não? Vou responder essa pergunta agora, falando um pouquinho do caso da TAM. No caso da TAM, quando eu assumi então com essa família, passou uns 2 meses, eu nem sabia exatamente o que eu ia fazer. Tinha que analisar, né, um caso de grande repercussão. E acabei conhecendo lá em Porto Alegre um escritório dos Estados Unidos, que era o escritório especializado em indenizações dos Estados Unidos, de Miami e Los Angeles. Eles eram, na verdade, 2 escritórios, um de Miami e um de Los Angeles. Sendo que o de Los Angeles, ele até atuou no filme da Erin Brockovich, não sei se recordam, que com a Julia Roberts, que foi a maior indenização da história dos Estados Unidos até 5, 6 anos atrás. Qual foi o valor? Foi de $300 milhões. Que ela gerou um filme em 99, que deu o Oscar para a Julia Roberts, que ela era a Erin Brockovich. Essa Erin Brockovich, quem era a Erin? Erin era uma mulher separada, com 3 filhos, tendo que criar. E ela teve um acidente de trânsito e conheceu o dono desse escritório, que eu fui sócio, parceiro nesse caso. E aí, por conveniência, ele botou ela como captadora do escritório. Aí ela captou lá no interior dos Estados Unidos, perto de Los Angeles, uma contaminação da água. A água tinha sido contaminada por uma indústria química ali perto e transmitia câncer para as pessoas. E a Erin conseguiu captar essas pessoas para esse escritório, esses familiares, alguns até morreram, e conseguiu, um filme que retrata fatos reais. E conseguiu, então, por indenização dessa indústria, $300 milhões para ser rateado com essas famílias. E esse escritório que patrocinou essa causa estava no Brasil para fazer a indenização da TAM. E me convidaram para participar com eles, para angariar também clientes, familiares, né, das vítimas, para entrar com uma ação nos Estados Unidos. Haja vista que tinha um americano naquele voo, um executivo do Banco Santander que morava em Miami. Então a ideia deles era processar, na época TAM, por conta dessa, e pedir uma indenização nos Estados Unidos. Porque lá, justamente, quando você falou de valores, lá é júri. Lá a grande diferença favorável, que anda mais rápido, porque é outro sistema jurídico, lá o common law, aqui é civil law, que lá é na base da jurisprudência, aqui na base de codificação, de códigos e tal. E lá o primeiro grau não é juiz, é júri. Pessoas simples. Onde é que funciona mais a justiça, aqui ou lá? Não, lá, toda a vida. Tanto é que vem um acordo logo a seguir, né? Em 2 anos, a gente conseguiu 77 familiares, dos 199 que morreram, 77 foram para os Estados Unidos. Isso de que caso? Do TAM. Da TAM. Até 2007. E receberam a indenização através de um acordo, que lá nos Estados Unidos é tudo acordo, mas acordo caro, porque eles têm medo da condenação. Inversamente, que infelizmente acontece no Brasil. As condenações são baixas, via de regra, valores baixos, demora muito, e as famílias, às vezes, então, enfrentam outro calvário, que é, às vezes, um processo, caso ele siga esses trâmites normais. Né? Inclusive, esse valor pode ser até rateado, né, da indenização. A indenização, por exemplo, por dano material, é aquele que é dependente econômico de quem morreu. Via de regra, digamos, se for uma família, pode ser, via de regra, a mulher, os filhos são dependentes do homem, pode ser mulher também. E o dano moral também se estende a outros familiares, como o pai, a mãe e irmãos. Também têm direito à indenização por dano moral, por também pela perda pela perda afetiva que eles tiveram com aquele acidente. Claro que os valores para esses familiares são inferiores do que, digamos, no caso, para a esposa, o esposo e filhos. Né? Entendi. E nesse caso da TAM em 2007, o que foi que aconteceu? O senhor se recorda o que foi que aconteceu para que acontecesse essa tragédia aí? O avião passasse direto e batesse lá no galpão acho que foi da própria TAM, não foi? Da própria prédio da TAM.
do outro lado da rua, do aeroporto. Qual foi o erro? O que foi que aconteceu ali naquele momento? Olha, a gente sempre sabe que acidente aéreo nunca é só um fator, né? Nunca é uma sequência de fatores. E esse é o caso também. Houve por parte da Airbus também o sistema de manetes de freio depois do acidente foi alterado. Airbus é a fabricante do avião. E também aquele sistema de manetes, numa emergência, ele pediu para frear, tem que botar um para frente, um para trás, aí o piloto se equivocou, botou os dois para trás, aí o avião derrapou e foi se chocar com o prédio. Ou seja, sem querer acusar ninguém que não está aí para se defender, identificaria até deselegante da minha parte, mas são vários fatores, às vezes a condição humana, falhas mecânicas, né? A soma disso gera uma tragédia, né? É uma situação, né, bicho? Porque quando a gente vai viajar, na verdade são dois perigos, né? É a parte mais perigosa do voo. É a decolagem e a aterrissagem, né? E quando a gente aterriza ou decola, a gente agradece, às vezes bate até palma, né? E imagina o desespero dessa galera que estava lá, se sentiu ali seguro naquele momento, mas infelizmente... Durante 7 segundos, sabe, durante 7,6 segundos, aquelas pessoas pousaram e até o desfecho contra o prédio levou 7 segundos. Imagina que eles ficaram pensando naquela fração de segundos. E eu tenho um cliente que estava o pai, o cliente era, por exemplo, num caso aí, o pai, a mãe e uma filha. E eles morreram os 3, estavam no banco da fileira de 3, com as mãos dadas, né? Foi encontrado com as mãos dadas. Conseguiram identificar ainda as vítimas? Sim, conseguiram. Por arcada dentária, né? Mas conseguiram. Quer dizer que conseguiram identificar o pai, a mãe e a filha de mãos dadas. Mãos dadas. Nas cadeiras. Nas cadeiras. Caramba, bicho. É muito triste, né? É terrível para quem... Eu frequentei durante 2 anos, porque essas pessoas vítimas do voo da TAM, os familiares, né, criaram uma associação muito forte, Associação das Famílias Vítimas do Voo da TAM, 3054. E 2 vezes por mês elas se reuniam num hotel em São Paulo, no auditório do hotel. Eram mais ou menos umas 200 pessoas, 200 familiares, né? E alguns advogados, no caso eu, mas outros que iam lá para se inteirar dos assuntos, também abordar familiares, né? Para ver se eles tinham interesse na indenização. Então eu vi, aliás, aquilo mudou minha vida, porque eu vi pai que perdeu o filho, eu vi um senhor que é meu cliente, ele estava de um jeito, quando ele me conheceu, me contratou, 2 meses depois eu vi ele numa reunião, parecia que tinha envelhecido uns 20 anos. Aquele cabelo grisalho tinha virado branco. O homem com o corpo mais atlético tinha virado quase uma folha de papel. Então eu vi que na vida também você às vezes valoriza várias coisas, queixa de muitas coisas, quando na verdade problema a gente nem possui. Possui é quem realmente sofre uma tragédia dessa, perde um ente querido, que ao longo da vida você mesmo se reinventando, fazendo terapia... Não tem como, é um trauma eterno. Você vai levar isso para sempre com você. Né? É verdade. O piloto não tentou arremeter em nenhum momento, não? Você sabe que 4 minutos antes o voo anterior tinha sido arremetido. O piloto, porque era um dia chuvoso, um final de tarde, de uma terça-feira, 17/7, em torno de 18 horas e 40 minutos. E o anterior a ele, por causa do tempo ruim, ele arremeteu. Era da TAM também? Era da TAM também. Arremeteu. Entende? E ele, eu acho que ele pousou um pouco mais na frente da pista, fez uma projeção aí de pouso, talvez equivocada, e ficou pouco espaço. E ali são segundos, né? Como eu disse, quando ele pousou na pista até encontrou o prédio, foi 7 segundos. É muito rápido, muito rápido. Você não tem nem como pensar. Não tem. Tem que ir no automático. Se não foi no automático, aí seja o que Deus quiser. E ao meu ver, ele freou, e aí freou equivocado. E aí, tanto é que o avião ele desviou para a esquerda, atravessou a avenida do lado do aeroporto de Congonhas e bateu no prédio casualmente da TAM, onde tinha alguns funcionários, sendo 5 morreram também ali. Caramba, bicho. O senhor chegou a ver fotos, assim, do acidente? Vi. De vítimas? Algumas sim. Infelizmente, vi. E são imagens bem fortes. Né? Fica na cabeça, né, doutor? O resto da vida também, né? Fica. Fica, como eu disse, quem atuou, não só eu, mas também outros advogados, outros profissionais, psiquiatras, psicólogos que atuaram ali envolvidos com aquelas famílias, marcas assim muito fortes, né? Muito fortes, assim, o drama daquelas pessoas ali, porque há várias histórias. A história é aquele que tinha uma única filha e ele foi lá para o Rio Grande do Sul para trabalhar, mudou de emprego, levou a mulher e a filha. Aí a filha foi, mas naquele meio do ano ia voltar para passar as férias em São Paulo. Aí pegou o voo. E aí, então, algumas pessoas da família culpavam ele pelo fato, né, dele ter se mudado
De cidade, se você não tivesse se mudado para Porto Alegre, ela não teria feito essa viagem de retorno para passar as férias, quer dizer, né? E isso se repetia, esse fenômeno, bastante. Que no fundo o ser humano quer encontrar um culpado. É verdade. E quem foi o culpado, ou quem foram os culpados nesse caso aí da TAM? Quando a gente fez o acordo, a gente deu quitação para mais ou menos umas 10 empresas. Para a Latam, para a sua seguradora. Não, a Latam veio depois. Para a TAM, para a sua seguradora, para a Infraero. Quitação é o quê? Não, eu pago, você quer um recibo, para não me processar de novo, certo? Então, entendi. Então, foi um rol de 10 empresas que exigiram que os familiares dessem um recibo de quitação, que não deviam. Mas o que essas empresas tinham a ver com... Olha, no enfoque delas, teriam alguma influência, elas tiveram. Entendi. Porque a pista do aeroporto, depois do acidente, por exemplo, sempre num acidente, seja ele qual for, de aéreo, parque, de trabalho, nunca as condições são as mesmas. Aliás, eu sempre digo que isso é uma confissão de culpa. Sempre o cenário ele muda. Depois que ocorre o acidente, por isso que eu faço ata notorial, lavo fotos, né? Levo um tabelião para registrar. Via de regra, 90% dos casos, sempre o cenário onde ocorre o acidente ele é alterado após o acidente. Ou seja, por exemplo, a pista de Congonhas, você sabe, aumentou 5 metros e teve mais ranhuras, né? Ranhuras ali na pista para quando no freio viesse a ranhura... derrapar. Exatamente. Então você vai me dizer, pô, mas então, Eduardo, se mudou sinal de que não era tão perfeito assim, ou uma confissão de culpa também. Corrigiram os erros internamente sem expor para a sociedade. Exato. Então, em via de regra, acontece isso. Depois do acidente, não tenho culpa, não foi uma fatalidade. Gozado que na fatalidade, mas depois você vai lá no cenário... E corrige. Ou seja, houve culpa, sim. Eu chamo o agente causador, ele não fica... Para isso, ele vai lá e corrige, altera... E como vocês tiveram essa informação, o acesso a essa informação de que após o acidente aconteceu esse tipo de reajuste? Não, mas isso até nesse caso em particular da pista do Congonhas, do aeroporto de Congonhas, foi noticiado. Até foi interditada aquela pista, né, que são, se não me engano, 4 pistas lá dentro. Aquela pista foi interditada durante um tempo onde ela sofreu todas essas alterações. Né? Nesse caso foi possível a gente... encontrar essas alterações. Em outros casos, o advogado tem que ir atrás e ir lá do local depois, né? Esse caso foram aproximadamente 199 vítimas, é isso? 199 vítimas. Exatamente. E contando com o galpão da TAM? Contando com o galpão da TAM. E me diga uma coisa, dessas 199 famílias, quantas foram indenizadas, você sabe? Todas. Praticamente todas, algumas poucas hipóteses que entraram na Justiça do Brasil, aí levaram uns 10 anos para receber. Como é calculado o valor? A indenização são duas formas. O dano material, que é de acordo com o salário e a expectativa de vida. Digamos um exemplo. Eu tenho 40 anos, ganhava R$6.000. Certo. A minha mulher e meu filho dependem de mim para viver. Eu morri, então é o seguinte, é 2/3 do salário. Então, nesse exemplo que eu dei, né, de R$6.000, então o 2/3 seria R$4.000, vezes a expectativa de vida. Se eu morri com 40, no momento o homem brasileiro vai até 76,5. Então, você calcula 2/3 do salário, 4.000 vezes a diferença que falta. Vamos fazer aqui os cálculos, em média. Isso para um jovem de 40 anos, né? Vale para qualquer pessoa. Varia, né? Varia. Mas nesse exemplo, né? 4.000 vezes 12... dá 48.000 vezes... O número de meses que falta para de 76... Então, 40 para 76 são 36 anos. Então, é 48.000 vezes 36. Dá 1.728.000. Só que ainda acrescido, depois tem que fazer uma conta, acrescido de 13º e férias. Sim. Vai para quase 3 milhões aqui, né? Nesse exemplo, sim. E ainda tem... Isso é só do dano... Isso é o dano material. Porque, na verdade... mas por que 2/3, Eduardo? Por que não a integralidade do salário? Porque, segundo a jurisprudência, 1/3 ele gastaria consigo. Sim. 2/3 ele levaria para casa, gastaria com a sua família. 1/3 ele gastaria... Faz sentido. Certo? Tem um pouco de sentido. Tem sim. Alguma equação você tem que ter, certo? E me parece essa é bem equilibrada, é de bom senso. Né? Essa aí não é, isso é uma equação. Isso não é eu acho que é assim, ou o magistrado tal acha que é assim, aquele outro acha que é Y. Não, isso é uma equação consolidada na jurisprudência, o dano material, certo? Embora algumas empresas aí queiram questionar isso. Entende? E o dano moral, esse sim é subjetivo. Como é que eu vou medir o que uma mãe perdeu um filho? Como eu vou medir a dor dela? Não tem. Não tem. Então não tem valor que pague. Mas, como eu disse, a indenização é medida por valores. Então,
O teto aí no Brasil, infelizmente, é 500 salários mínimos. Via de regra, 500 SM. SM, dano moral é em SM, salário mínimo, não em reais. Então vamos supor que aqui deu uns 3 milhões mais 500 mil de dano moral. 500 mil para a esposa, nesse exemplo, viúva. 500 salários mínimos também para o filho, digamos, né, nesse exemplo. No caso, esse valor aqui, ele vai para cada um, para a esposa e filho, se tiver, ou vai para os dois? Esse valor de 1 milhão e pouco, que acrescido de férias e outras coisas? Não, esse aí vai para o grupo familiar, núcleo familiar. Total. Entendi. Não, quer dizer, desculpa, se tem um filho menor, ele aí divide esse valor e vai numa conta bancária bloqueada até ele alcançar 18 anos. E me diga uma coisa, nesse caso aí da TAM, dessas 199 vítimas, o senhor teve acesso a qual foi a maior indenização paga? A gente tem mais ou menos algumas informações, né? Você sabe quanto foi? Olha, teve indenizações aí de 6 milhões de dólares. De dólares. É que é confidencial, né? Eu não posso comer um valor genérico, mas eu te digo que teve indenizações desse valor aí. A gente não pode revelar valores, né? Sim. E o processo já foi... Não, isso em 2009, até como acidente aéreo, sem querer, foi até a questão indenizatória mais bem sucedida da história e recente foi essa. Em 2 anos todo mundo recebeu. 2 anos depois do caso. 2009 todo mundo estava... 2009 todo mundo recebeu, tanto quem entrou nos Estados Unidos, como também quem fez acordo extrajudicial porque nesse caso, realmente o Ministério Público de São Paulo e a Defensoria Pública de São Paulo criaram câmaras de indenização, que era de um lado os advogados e as famílias das vítimas e do outro os promotores, né? E por que Estados Unidos? Por causa da Airbus? Não, os Estados Unidos, como eu falei para você, quem quis, dos 199, 77 foram para os Estados Unidos, porque acreditaram que aquele valor seria mais alto. Mas o que é que os Estados Unidos têm a ver com a queda no Brasil? Não, porque tinha um passageiro que morava em Miami. Mais um só, né? Um só, mas aí... Na tese do escritório americano, essa família daquela vítima entrou e as outras brasileiras podiam colar nesse caso. Nessa família, como se fosse um litisconsorte e entrar junto. Então quem entrou lá se deu melhor? Olha, eu não gosto de falar disso, porque eu teria meio que traindo até a minha confidencialidade. Eu posso te afirmar o seguinte, que lá foi um bom acordo, certo? E aqui, extrajudicialmente, movido pelo Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, também fizeram composições, entende? Eu não atuei aqui. Eu atuei só nos Estados Unidos, em parceria, na verdade, com o escritório americano. Lá eu sei que foi bom, entende? Então foi um caso de sucesso para o senhor aí? Foi um caso de sucesso, até porque, como eu disse para você no começo, para a gente prosseguir com indenizações, porque você tem uma responsabilidade imensa. A família já está arrasada e destruída. Confie em você. E ainda você não vai trazer a solução? Ainda vai trazer mais problema para eles, entende? Então, a responsabilidade do profissional que atua nessa é imensa. Isso é verdade. Você está ali com eles depositarem em você a confiança. Como, por exemplo, numa família, eu disse, olha, esse escritório americano está propondo essa ação, achei interessante, não sei o que vocês acham. Aí um pai que tinha perdido o filho me disse, se você quiser, eu levo você numa reunião com os advogados americanos. Eu achei, não, nem quero conhecer. Não quer mesmo? Só para você tirar alguma dúvida com isso? Não, eu conheço você. Eu sei onde é que você mora, eu sei onde é que é o escritório teu. Se der alguma coisa errada, eu sei onde é que eu encontrar. Lá nos Estados Unidos eu não vou atrás de ninguém. Eu vou atrás de você, que você está falando em nome deles e eu não quero nem conhecê-los. E assim foi, entende? Então eles depositam em você todo o resultado de uma indenização, né? Então é um peso bem grande, que eu sempre carrego nos casos, e que a gente tem que tentar driblar um agente causador que não quer pagar, que quer se esquivar dessa culpabilidade ou quer pagar valores irrisórios. Que tem muito disso, né? A grande maioria, né? Infelizmente, aí você fala dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, como eles têm medo da condenação, que é júri, né? Pessoas populares dão condenações altas, aí eles vão para acordo. No Brasil, não. Como eles sabem que demora bastante, eles te oferecem pouco para receber agora. Porque senão vai demorar 10 anos, entende? Então repega agora esse valor, que ainda é melhor que eu ficar 10 anos brigando comigo. É o argumento que eles têm para pagar pouco. Nosso bate-papo tá muito bacana, muito rico de conteúdo. Eu queria até pedir para Eduardo ver se tá tudo ok aí, viu, Eduardo? Na iluminação, tá tudo ok aí? Tudo certinho, né? E eu quero agradecer os nossos parceiros, a Vino Recife,
né, que manda sempre vinhos maravilhosos aqui pra gente. E também agora o nosso novo parceiro, que é a Casa do Pará, que eu já comi a cota do mês todinho, viu, doutor? Casa do Pará é açaí. É bom demais. Você gosta de açaí? Gosto. Opa. É bom demais, viu? Mas eu comi a cota do mês. Aí tá... Não sobrou nada, hein? Não sobrou nada. Mas obrigado aí, meu amigo Felipe Barão. Casa do Pará, nosso novo parceiro aqui no podcast do GS. Doutor, depois do caso da TAM em 2007, o senhor atuou em um grande caso também, referente à aviação. Não foi isso? Foi 2 anos depois. Em fevereiro caiu um avião da Air France saindo do Rio de Janeiro para Paris, caiu no Oceano Atlântico. Esse eu lembro muito. Não, os dois eu lembro muito, né? Sim. Esse da Air France, 2009, não é isso? 2009. Vitimou todo mundo. Vitimou todo mundo. Inclusive demoraram até para achar demoraram bastante. O avião. Eu lembro que vários países também disponibilizaram navios, né, submarinos e tal, para tentar encontrar. Você lembra quanto tempo depois encontraram ou não? Uns 40 dias depois. Caramba. E ainda tinha corpo lá dentro? Tinha. E alguns clientes meus encontraram seus familiares ainda. Inteiros? Relativamente inteiros. Ali era mais o fator dos peixes, né? Porque lá dentro é gelado, né? Lá dentro é congelante, né? Mas os peixes que comiam os corpos. Também. Também comiam os corpos. Né? E como foi esse caso aí, doutor? Esse caso ele aconteceu. O piloto havia pedido depois que decolou que ele queria descansar um pouco. Isso não é tão incomum assim, né? É comum. Mais ou menos comum. Numa viagem longa, ele deixou para o copiloto. Sempre são 2, né? Sempre são 2. Na cabine, aí ele saiu, descansou um pouco. Só que o Air France viajava de Airbus e lá tem um pilot. O pilot é um medidor ali da velocidade, fica externo, entende? Da aeronave. E aquela que mede a velocidade, mede vento, mede uma série de situações. E aquilo congelou e parou de dar sinais ali para a cabine. Como é que um negócio daquele congela se toda viagem congela? Na verdade, toda viagem lá em cima é congelante, né? É congelante. Teve algum problema nesse Segundo, sim. Segundo depois alguns laudos aí apresentou problema, sim. Não poderia ter congelado. Mas congelou, como eu digo. O avião é feito por quem? Por homens, por pessoas, por seres humanos. E eles apresentam, sim, problemas e defeitos. Agora mesmo, até eu escrevi um artigo sobre isso outro dia, lá em Nova York, um voo que veio da United, também exalou um monte de fagulhas. Não sei se você viu, aí saiu bastante repercussão. Depois que saiu 1 hora de Nova York em direção a São Paulo, o avião começou a emitir faíscas de fogo, entende, no ar. E ele acabou tendo que voltar para Nova York, ainda ficou sobrevoando ali o oceano ali durante 1 hora e pouco para esvaziar o querosene para conseguir pousar de volta. E por falhas mecânicas ainda mesmo agora, 10 dias atrás, dia 22 de setembro isso. Então os defeitos acontecem, problemas acontecem, mas não é um acidente, é causado por um problema mesmo. E aí esse equipamento não foi identificado o problema no momento pelos pilotos? Não foi. E aí acabou que eles entraram com isso numa nuvem congelante, que eles tentam sempre desviar dessas nuvens aí condensadas, né, de grande profundidade e grande extensão. E ele mergulhou nessa nuvem. E aí teve uma turbulência fortíssima e veio a cair na água. Né? Mas dizem que turbulência nunca derrubou um avião, né? Olha, mas é um fator que, dependendo, como nesse caso, ele acarreta problemas, né? Nunca derrubou, mas ele pode ser uma das causas aí, né? Se as coisas não estiverem bem controladas assim pela equipe, pela tripulação, ela pode gerar, sim, problemas, né? E aí, quando ele foi descansar, o copiloto assumiu e foi levando numa boa. E o que foi que aconteceu naquele momento? A turbulência desestabilizou o avião que veio à queda? Em poucas palavras, sim. Né? Assim, não estou eu dizendo, foi a versão de laudos isso, né? E eles caíram... no Oceano Atlântico. Eles sentiram que estava caindo? Sentiram também. Conseguiram resgatar a caixa preta? Sim. O senhor lembra dos últimos momentos, o que foi a conversa, não? Não, foi uma conversa de desespero, assim, de surpresa e gritos, né, na caixa preta. A gente não teve assim uma situação de tentar, parece que segurar ali. Eles não viram o mar, não, no momento? Porque assim, tem um momento que a nuvem, quando o avião vai para baixo, foi que horas que caiu? Foi no meio da madrugada, né? Uma noite então fechada. É difícil de enxergar. Mas segundos, nós estamos falando de segundos, né? Não tem muito tempo assim para você... Lá em cima, quando dá problema, tudo é rápido, não tem tanto tempo. Você vai para debaixo da nuvem, você já consegue enxergar ali
tem uma visibilidade. E eles não conseguiram enxergar. Não, mas aí eles estavam com informações distorcidas, eles achavam que estavam numa situação, mas na verdade estavam numa outra situação. Entendi. Falando assim parece simples, né? Mas quem está lá em cima, lá no meio da situação, não é tão simples, não. É verdade. E aí, caíram. E aí caíram, aí eu acabei, já tinha experiência anterior, e aí atuei de novo aí para uma meia dúzia de famílias, 6 famílias, né, no caso. Também fizemos acordo, não foi tão exitosa, também foi montada uma associação de famílias de vítimas, não foi tão exitoso, mas ainda assim se conseguiu um acordo, também cerca de 2 anos e meio depois. Né? E aí na minha carreira acabou, depois desse segundo caso, então eu percebi que eu tinha assim uma certa vocação para trabalhar com indenizações, né? E se especializou nisso. Me especializei nisso. Coisa boa. E ainda falando desse caso, doutor, tinha muitos passageiros franceses? Tinha de várias nacionalidades, né? Franceses, brasileiros, europeus, de vários países. E como funciona para as famílias? Por exemplo, esse trecho aí, Rio-Paris, com certeza tinha muito francês. E aí eles entram na justiça no próprio país ou eles entram no Brasil? Não, eles entram no domicílio deles. Ou onde aconteceu? Não, eles entram, via de regra, no domicílio deles. Se é brasileiro, entra no Brasil. Entendi. Não, se é francês, entra na França. Mas esse da TAM que você falou, o acidente caiu no Brasil, vocês entraram nos Estados Unidos? Sim. Mas aí, como eu digo, o direito é uma ciência que não é exata. Dependendo da situação, você pode construir uma tese e como foi o caso da TAM, que foi aquelas 77 famílias foram parar na corte de Miami, agregadas àquela família daquela vítima americana. Pode acontecer, entende? Por quê? Porque o direito é dinâmico. Não quer dizer, eu estou dando uma regra geral, que é no domicílio da vítima que se ingressa. Todavia, não está proibido, numa situação peculiar, você ingressar em outro foro. Né? Não está proibido isso. Entende? A gente... tanto é que aconteceu, por exemplo, na Chapecoense, agora sem querer invadir, mas já que eu atuei também, aí, para várias famílias, por exemplo, eu fiz um acordo com o clube. Naquele caso, é um acidente de trabalho e também um acidente aéreo. Então tem uma indenização trabalhista e uma indenização contra a Lamy, aquela empresa. Sim, sim. E esse processo da indenização da Lamy, inclusive, tramita em Londres. Entende? Por quê? Porque tinha uma sede da Lamy lá, a seguradora Tóquio Marine é de lá. Então, os autores da ação são famílias brasileiras. Mas aí existe toda uma peculiaridade, toda uma especificidade, que não vem o caso aqui de expor, porque seria até cansativo, mas, por exemplo, nesse caso que tramita lá na Justiça de Londres. Entende? O pleito de uma indenização contra uma seguradora daquele voo. Doutor, antes da gente ir pro... Acho que é o próximo caso do senhor, né? Que é o da Chapecoense, ou não? Tem outro depois do Rio-Paris, da Air France? Não, depois do Rio-Paris, houve, porque tem acidentes aéreos menores, né? Que não sai tanto na mídia, mas houve... A gente tá falando aqui dos casos de grande repercussão, de comoção nacional, né? Que o doutor Eduardo Lemos Barbosa atuou, né, como advogado especialista em indenizações. Existe algum caso, alguma família que... porventura, não quer de jeito nenhum processar? Olha, inicialmente, às vezes, alguns não querem. Nesses 2 casos que o senhor atuou, tanto aéreo, no caso, do acidente aéreo, tanto no da TAM quanto na da Air France, algum dos 2 casos, alguma família não quis processar? Não, todos querem. Todos querem, né? Todos querem vingança, entende? Todos querem... de alguma maneira serem reparados. Não é só o dinheiro, é de alguma maneira fazer justiça. Aliás, todos, não é só acidente aéreo, acho que toda vítima, familiar de vítima, quer uma justiça. Eu perguntei porque às vezes isso aí vai aumentando a dor, né, também das famílias, perdurando aí o processo durante 10 anos, por exemplo. Tem esse lado, mas também se você não fizer nada, você também acaba se culpando com o tempo, por que eu não fiz nada. E qual o tempo que a família tem para entrar na justiça? Existe um tempo... Existe. Existe? Qual o tempo? É prescrição, né? Acidente aéreo, por exemplo, se você é consumidor, seria 5 anos, né? Você comprou passagem, tem 5 anos para ingressar com a ação. No caso de acidente aéreo. Embora o Código de Aeronáutica prevê 2 anos, mas o Código Consumidor se sobrepõe ao Código Aeronáutico e dá 5 anos num acidente aéreo. E a família se enquadra como consumidor aí? Consumidor, sem dúvida. Agora, se você é da tripulação da companhia aérea, por exemplo, aí você não vai para a Justiça Civil do Consumidor, você vai pela legislação trabalhista. E acidente de trabalho é 2 anos para ingressar com a ação, né?
Ô, doutor, agora quando a gente viaja, por exemplo, eu já fiz algumas viagens internacionais e às vezes a agência de viagem, quando a gente vai pela agência de viagem, ela parece que é meio que obrigatório você fazer um seguro, né? Você tem que ir para fora do país assegurado, tanto saúde, você é coberto por saúde, por acidente, por um bocado de coisa. Isso aí influencia de alguma coisa, interfere num possível acidente que venha a acontecer ou não? Não. Esse outro seguro que é feito aí quando você viaja, não, via de regra, né, que eu saiba, que eu conheço, não dá. Não cobre uma indenização por exemplo, lá tem até 400 mil em caso de morte, né, de acidente aéreo. Isso ali é balela. Não é que é balela. Você pode receber da apólice da seguradora um valor, mas nada impede que você processe a companhia aérea também. Então, a gente pode ter aí, nesses casos de seguro que a gente compra antes de viajar, dois processos. Dois processos. Um pela seguradora, que a gente pagou, e o outro contra a companhia aérea. Fabricante, né? Desde que, lógico, você observe bem que a quitação vai ser dada só aquele seguro. É que nem eu tenho seguro de vida. Se eu falhar, meus familiares vão receber o meu seguro de vida. Todavia, certo. se eu for morrer num acidente aéreo, além disso, também a companhia aérea vai ter que indenizar meus familiares, né? Entendi. Ainda em cima desse assunto, vamos falar agora é porque me perdi na... Queria falar da Chapecoense um pouco. Vamos falar da Chapecoense, que foi acho que foi o outro caso, né, de grande repercussão. Depois do Teoriza Vasco, então, você me perguntou. Qual foi o primeiro, Teoria ou Chapecoense? Eu acho que foi... Teoria foi em 2015, né, se eu não me engano, não. Eu acho que foi, E Chapecoense foi agora, novembro foi o último, de 2016, agora que eu digo vai fazer aniversário da tragédia. Hein? Doutor, Teoriza Vasco era ministro, né? Ele estava atuando no caso da Lava Jato, né? Um caso que, assim, de grande repercussão internacional, né? E quando um acidente como esse acontece, o público, né? A sociedade, ela entende não como um acidente, ela entende de outra forma. Pelo fato de que um ministro, né, está julgando ali políticos poderosos. Né? Houve alguma sabotagem, nesse caso, do Teoriza Vasque no avião? Olha, em primeiro lugar, até para esclarecer, eu trabalhei no caso, mas não como advogado. 5 pessoas morreram naquele voo. Se não me engano, era um King Air, a aeronave. Morreu o piloto, certo? O dono do Hotel Fazano, Carlos Alberto, o ministro Teori, e 2 pessoas de uma família, uma filha e uma mãe. Estavam todos no mesmo voo? Essas 5 pessoas estavam dentro desse voo que saiu de São Paulo em direção a Paraty, Rio de Janeiro. Eu atuei para essas 2. Uma era funcionária do Hotel Fazano, do Carlos Alberto, e outra era a mãe dela, que tinha saído do Mato Grosso, onde eles moravam, para visitar a filha, que estava de aniversário. Eles eram amigos? Era mãe e filha. Não, mas os que estavam dentro do avião? Não, na verdade, essa moça, a massoterapeuta, e a mãe dela foram lá com o convite do Carlos Alberto, porque ele tem um